paz do Senhor Jesus a todos os professores e professoras da Escola Bíblica. Está iniciando pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Criciúma mais uma pré-aula para a classe dos adolescentes. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal novo, hein? Canal AD Educacional. Se inscreva no nosso canal, compartilha aí com seus contatos, com os professores aí da tua igreja, que isso aí vai ser bênção não somente para nós, mas para você também, certo? Dúvidas, sugestões, quer mandar um abraço para a tua sala, dizer da cidade de onde você está falando, aí nos assistindo, né? Coloque aí nos comentários que nós vamos ler aí nos finais da aula, certo? E aí hoje nós vamos estudar a aula de número 11. E qual é o tema dessa aula aí, William? O tema é Israel, o príncipe que lutou com Deus. Então nós vamos aprender aí hoje sobre a vida aí desse homem, né? De Jacó, que virou Israel. Então nós vamos conhecer um pouco da trajetória dele aí, uma lição legal, vai ser bem didática, dinâmica. Os professores vão gostar bastante de direcionar essa aula aí hoje, certo? Vamos lá então. A leitura bíblica fica em Gênesis 31, 3, depois de 13 a 18, 31, 1, depois de 22 a 28. Se quiser ler o 31 e o 32 inteiro, pode ler, tá? Você não vai ocupar muito tempo da tua aula ali, o pessoal é dinâmico para ler. Isso aí é bom que aí eles vão, assim, só na leitura de assimilar muito a aula, e aí vai ser uma aula muito mais dinâmica, porque eles já vão ter uma noção do assunto, e aí vão começar a perguntar, questionar algumas coisas, vai ser bem legal, certo? A mensagem é, então o Senhor disse a Jacó, volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes, eu estarei com você. Olha só, professor, destaque aí para os seus adolescentes que o ponto principal aí desse versículo é o final ali, eu estarei com você. Então, quando Deus está conosco, a gente não deve temer nada. Se Deus mandou e diz que está conosco, a gente faz e vamos ir fazer que o negócio vai dar certo. Por quê? Porque Deus está conosco. Quando Deus está no barco, você já ouviu essa frase? Quando Deus está no barco, filho, pode ficar tranquilo que o negócio dá certo, hein? Os objetivos da nossa lição são 3. Então, o primeiro é apresentar a família de Jacó, bem como seus conflitos internos. O 2 é ensinar sobre a mudança de vida que Jacó teve mediante suas experiências com Deus. E o terceiro é demonstrar os propósitos que Deus tinha com Israel. Boa, então? Vamos lá para a nossa dinâmica. E a nossa dinâmica aí, dessa vez, é legal, tá? Então, o professor vai fazer o quê? Para a aula aí você vai levar um balde, certo? Um balde, um cesto, algo aí que você consiga colar algumas palavras em volta e que seja como se fosse uma tabela de basquete para jogar algumas bolinhas dentro, tá? Então, um balde, né? Um balde, um cesto, uma coisa desse tipo, certo? Então, introduzo no segundo tópico da lição, você não vai fazer essa dinâmica no início, você vai fazer introduzindo o segundo tópico, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar em papéis, vai escrever escolhas certas. Então, escolhas certas e cole no recipiente, ela é bem grandão. Escolhas certas. Se você quiser dinamizar um pouquinho mais, colocar em volta algumas escolhas certas, tipo estudar, ler a Bíblia, obedecer os pais, falar com Deus, tal. Essas coisas você pode colocar, mas o centralizado lá é escolhas certas. Colhe no recipiente e em sala de 3 bolinhas de papel para cada aluno, dê 3 bolinhas de papéis para ele, e peça para jogar. Você pode levar uma bolinha de basquete, de tênis, ou pode fazer uma bolinha de papel mesmo, bolinha de meia, da forma que você achar melhor, certo? Distanciou ali do balde, uma distancinha legal, e pede para eles jogar. E depois você vai fazer ali a aplicação da nossa dinâmica, certo? Então coloca os alunos a boa distância do balde, diga que eles devem arremessar as bolinhas de papel dentro do recipiente. Ganhará a brincadeira o aluno que fizer mais pontos. Uma sugestão aqui, você pode aí comprar 2 caixas de bombom, divide, né, professor, a sala em 2 grupos, e aí o vencedor você dá a caixa de bombom, deixa ali eles dividir entre eles, e a hora que eles dividiram tudo, a segunda caixa dá para o segundo grupo. Fala assim, ó,
vocês não ganharam, mas ganham bombom também. E aí fica todo mundo feliz, come bombom, fica contente. É uma maravilha. Isso aí funciona muito bem, que eu me lembro aí quando eu estava na faculdade, isso aí uns 10 anos atrás. Eu tinha uma professora, já velha, já, né? Tinha uma professora mais de 10 anos, 14. Uma professora, professora assim, nossa, um amor, Janice, o nome dela. Ela era gerente da Caixa Econômica, né? E ela, toda aula, ela levava bombom. E ela saía, dava um bombom para cada aluno. E a aula dela era maravilhosa. A gente não via a hora de chegar a aula dela. Ela dava só uma vez por semana para nós, que era TGA, né? E aí, era uma maravilha. E ela dava aquele bombom, a aula se tornava aí, vai ser uma aula legal e divertida, né? E aí, então, faça a seguinte aplicação. A dificuldade de arremessar as bolinhas dentro do balde representa as batalhas que temos que, né, podemos enfrentar quando precisamos de boas escolhas. Às vezes não é tão fácil escolher o que é correto, contudo, sob a orientação de Deus, é possível. Jacó escolheu obedecer a Deus e quando ouviu a sua voz, né? Então, é ali, você aplica. A obediência, às vezes, parece ser mais difícil, mas no fim ela é a escolha certa que você tem que fazer, é a decisão correta, é o que vai te trazer benefícios, é o que vai trazer bênçãos para o seu lar, é o que vai trazer bênçãos para a sua vida. Aí você pode falar para eles ali, o estudar. Hoje pode ser difícil, mas no futuro vai te trazer uma vida maravilhosa, uma vida confortável. Eu ouvi esses dias atrás que dias fáceis tornam pessoas fracas e dias difíceis. Dias difíceis tornam pessoas fortes com dias fáceis. Então, passou em dificuldade, estudou, ralou, buscou, ele vai se tornar uma pessoa forte, vai ter um futuro tranquilo, né? Então, passa aí para eles, aplica essa dinâmica aí para eles, certo? Então, a introdução da nossa lição aí, Jacó fugiu de casa por causa da ira do seu irmão Esaú, estudamos na lição anterior, né? Então, anos após, 20 anos aí depois, até mais, Deus mandou que Jacó voltasse para a terra dos seus pais. Certamente ele refletiu sobre algumas questões, né? Talvez perguntando como seria essa jornada ou o que encontraria na casa do seu pai Isaque, depois de tantos anos fora, né? Talvez a ira de Esaú tivesse acabado ou ainda poderia estar guardado, esperando o momento certo para a vingança. Jacó não sabia o que aguardava, mas reuniu suas forças, famílias e bem e partiu em uma jornada confiando apenas em Deus. Por que isso, professores? O porquê? Porque Deus falou que estaria com ele. Quando Deus está conosco, o que Ele manda a gente fazer, a gente faz e descansa. Porque quando Deus está no controle da situação, tudo vai dar certo. Pode ter algum percalço no meio do caminho? Pode. Mas quando Deus está conosco, nós venceremos tudo. Porque maior, né? Maior é Deus. Deus é acima de tudo, né? Deus é maior que todos. Então, quando Deus está conosco, nós vencemos todas as batalhas e quando nós fazemos o que Ele quer, o que Ele nos manda, aí dá certo, porque Ele sabe o que é bom para nós, certo? Então vamos aí para o tópico de número 1. E qual que é o tópico? A família de Jacó. Então, o ponto 1 aí do nosso tópico 1 é Jacó, suas esposas e concubinas. Nós vamos aprender aí um pouco aí agora sobre a família dele, certo? Vamos lá então, Jacó se casou com Leia e Raquel. Então nós vemos aí que ele amava Raquel, porém aí Labão enganou ele, passou ele para trás, isso nós aprendemos na aula passada, né? Mas olha só, isso não foi uma ordem de Deus, né? Também não foi algo que Jacó aprendeu em sua casa. Seu pai Isaac casou-se apenas com uma mulher, Rebeca. O padrão bíblico para o casamento é um homem e uma mulher, numa união que só deve ser desfeita pela morte. Está lá então em Gênesis 2 e 24 e Mateus 19, 4 e 6. Então nós vemos aí que ele casa com duas
mulheres, né? Então ele casa com Leia e após ele casa com Raquel. E aí Labão, pai de Leia e Raquel, manda aí uma escrava para ajudar no lar de cada uma, e aí elas tornam também concubinas, né, de Jacó, né? E aí, então, aí inicia a família aí dele, esses dois casamentos, concubinas, e aí depois, posteriormente, ele tem filhos, né, que nós vamos ver aí. Então, esse aí é o início da família de Jacó, certo? Porém, devido ao costume da época e artimanha de Labão, como nós falamos, né, Jacó se casou com duas esposas e teve filhos com elas. Ele também teve filhos com as escravas das suas esposas, que foram concubinas de Jacó. Labão tinha dado sua escrava Zilpa, né, para sua filha Leia, porque era um costume, tá, professores? Quando a filha casava, o pai dava uma, duas, quantas escravas precisavam para fazer. Os pais tinham posses, né? Para quê? Para ajudar no serviço do lar, para cuidar dela, para cuidar dos filhos, né? Porque eles tinham muitos filhos. O sinal de prosperidade, de bênção era, né, ter muitos filhos, então elas precisavam de ter essas mulheres, essas escravas aí, né? Era um costume da época, hoje não mais, mas na época era um costume, né? E Bila foi dada como escrava de Raquel, então foi uma para cada filha. Nós aprendemos lá, né, que teve uma distância pequena entre o casamento de um e outro ali, né, das duas ali, então as duas já se casaram com Jacó, né? E isso foi feito segundo a cultura da época. Os filhos que nasceram de Zilpa e Bila também tinham os mesmos direitos que os filhos de Leia e Raquel. Então, professores, então nós vemos aí que ele teve filhos com Leia, depois ele teve filhos com Raquel e teve filhos também aí com as concubinas, né, que eram as escravas aí das duas esposas deles. E aí também nós vemos que por elas serem escravas, não tirava o direito de filho. Então, os filhos das escravas tinham os mesmos direitos do que os filhos da esposa. Os filhos das concubinas tinham o mesmo direito que os filhos da esposa. E nós vamos ver aí mais para frente aí que isso aí gerou alguns conflitos, né? É óbvio que tinha ciúmes entre um e outro, e aí as escravas queriam que os filhos fossem tratados da mesma forma, aí tinha a mulher que ele amava mais, a mulher que ele não amava, e aí imagina a confusão. A confusão, e você pode ter aí aquele adolescente espertinho, se Jacó teve 4, por que eu não posso também, professor? E aí, por quê? Salomão teve mais de 1000, por que eu não posso? E aí? Aí você vai falar assim, olha só a desordem que teve aí na casa de Jacó, filhão, né? Olha só, imagina só, as 4 brigando. Óbvio que as duas ali, que eram as escravas, não, por ser escravas, elas não se impunham muito, né? Mas a briga aí, né, entre Leia e Raquel, meu Deus do céu, imagina, as duas mulheres com ciúme do esposo, querendo mais atenção, querendo amor, querendo, não, você tem que dar mais privilégio aqui para esse filho do que para esse. Eu vou dar um exemplo para vocês aí que acontecia, né? A minha esposa trabalhou num colégio em São Paulo, e lá tinha muito turco, né? Turco, árabe, nesse colégio. Era um colégio é um colégio muito conceituado lá. E tinham muitos desses árabes aí, esses turcos, que tinham 2, 3 esposas e tinham filhos com essas esposas aí e estudavam no mesmo colégio. Por quê? Porque tinha que ter ali o mesmo, como que eu posso dizer? Sem os mesmos direitos, né? Na cultura deles, eles podem ter quantas esposas eles quiserem, mediante eles dão o mesmo padrão de vida igual, né,
para as esposas quantas eles tiverem, né? E aí era uma briga, porque uma queria saber como que estava o filho da outra, e aí quando um estava com dificuldade no aprendizado, a mãe desse aí não queria que falasse para a mãe das outras, para não ter interferência, e as três era uma briga, né? Eram vários aí, mas aí eu estou falando de um específico ali. Era uma briga, elas brigavam, tinham que ir em carros separados para levar os filhos, era um inferno. Olha só o que ele fez. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que casar com uma só, é o marido com a esposa com o marido, e vão seguir. Por quê? Porque é um dando atenção com o outro, não tem que dividir, vão criar os filhos juntos, vão dar aí educação para o filho, quando é na hora de corrigir, vão corrigir, quando é na hora de parabenizar, vão parabenizar. Então eu falo assim, primeiramente é pecado, né? Vai falar lá pro bonzão, primeiramente é pecado. Deus diz que é marido e mulher, um só, não é maridos e mulheres, é marido e mulher. E outra, quer confusão para a tua vida? Faz isso aí. E aí, meu filho, já vai entender e deu. Certo? Vamos lá então, vamos correr que já passou dos 15 minutos. Então, ponto 2 do nosso tópico 1 aí, os filhos de Jacó. Então, era muito importante para os casais a geração de filhos, né? Então, Deus viu que Jacó desprezava a Leia, mas era esposa dele, né? E o que fez? Ele abençoa o ventre de Leia. E Leia tem 6 meninos e uma menina, né? Então, ela foi mãe aí de Rúben, de Simeão, de Levi, de Judá, de Isacar, de Zebulon, né? Além da filha Diná, né? Então aí você aí que está aí para os seus adolescentes aí, você que pretende se casar aí daqui 15, 20 anos e ter um filho, pode colocar o nome aí de Zebulon, hein? Um menininho bonitinho aí, Zebulon, vem aqui, vem aqui. E como que vai ser o apelido aí? Porque Zebulon, né? Ou vai ser Lon, ou vai ser Zebu, fica feio, né? Zezé, é melhor deixar quieto, bota outro nome aí, né? E Raquel, gente, era estéril, mas Deus a curou, né? Então nós vemos aí que ela não podia ter filhos, e ela era esposa amada, né? E por conta dessas questões aí, ela se sentia também um pouco triste, amargurada, porque não podia gerar filhos. Era honra para a mulher, né? Era orgulho para a mulher ela poder gerar filhos e filhos. Quanto mais filho ela gerava, melhor, porque ela estava dando a descendência, né, do marido. Porém, Deus teve misericórdia ali de Raquel e curou, né? E deu 2 filhos aí, que foi José e Benjamim, né? Então nós temos aí o José do Egito, né? Foi filho de Raquel e Jacó. E aí depois aí nasce Benjamim aí, e aí depois nós vamos ver para frente aí o que acontece com Raquel aí quando Benjamim nasce, né? Então, Raquel entregou Bila para ser concubina de Jacó, para que tivesse filhos com ela. Por quê? Porque ela era estéril, né? Então, não tem ali Ana e Penina, né? E tudo mais, aí nós vemos essa questão aí, né? E os filhos de Bila eram considerados também filhos de Raquel, né? E eles foram Dan e Naphtali, né? Leia também fez o mesmo, entregou Zilpa, né, para ser concubina de Jacó, a fim de que lhe desse filhos com ela. E os filhos de Zilpa foram Gade e Aser. Tá certo? Então, tá aí, tudo aí. Então, ele teve filho com Leia, com Raquel, teve filhos também com Zilpa e também teve filhos com Bila, certo? Então, as dificuldades aí na família de Jacó, né? Então, imagina, 4 esposas, 12 filhos homens e 2 mulheres aí. Olha só a confusão que não dava, né? Então, Jacó, casado, também se viu em meio de muitos problemas familiares. Ele amava mais Raquel que Leia. Então, olha só, Leia sentia a falta do amor. Ela era esposa, ele tinha que dar amor para ela também, né? E aí já começava a cobrança, né? E tudo mais. A briga de Leia com Raquel, né? E essas irmãs, por sua vez, disputavam o amor do marido em comum, né? E sentimentos de favoritismo, desprezo, disputa de amor,
por amor, né, trouxe impactos negativos sobre toda a família e certamente impactou a relação entre os irmãos. Então imagina o caos, né, professores? Que não era. Relate aí para os seus adolescentes as brigas que eram, né? Então, os filhos brigavam entre eles, porque, não, o pai ama mais a mãe. Não, o pai ama mais a minha mãe. O pai não ama a sua mãe porque ela é escrava. Que não sei o que lá. E as mulheres brigando entre si. Não, hoje eu quero que Jacó fique aqui comigo. Não, mas hoje é meu dia. Mas não sei o que lá. Imagina a confusão que era, né, ali. Ele poderia bem somente casar com Raquel e falar, não, eu trabalhei, eu não vou. Não, mas é esse daí que tem e deu. Não, então beleza, vamos fazer um acordo aí, eu trabalho mais um período aí, né, e caso. Mas aí você vê a confusão, né? Ele não seguiu o exemplo do pai dele, né, de Isaac, que se casou somente com Rebeca. Não, ele quis ter um familhão, mas aí teve problemas, né? Jacó lidou com muitos conflitos familiares ao longo do tempo. Por exemplo, quando a família foi morar em Siquém, né, um homem daquela cidade ficou apaixonado por Diná, filha de Leia. Né? Então era a única filha ali que ele tinha com Leia, a única menina, de certo era o xodó da família. E acontece uma tragédia, né, decorrente de escolhas erradas de Jacó, né? Jacó era o enganador, passou o irmão para trás, deu vários problemas e tudo mais ali, né? Então, ele foi abençoado por Deus? Foi muito abençoado por Deus, mas ele teve as consequências dos erros dele também. Então, nós devemos aplicar aí para os nossos adolescentes que há consequências nos erros deles também, né? Então, tem que fazer de tudo aí para não errar. E olha só o que aconteceu. O jovem abusou da moça. Indignados, Simeão e Levi, os irmãos de Diná, mataram todos os homens daquele lugar. Isso colocou em risco toda a família, né, de Jacó, que ficou sujeita à vingança. Olha só. Então, um erro foi levando ao outro, um erro foi levando ao outro. Nós temos que passar aí para os nossos adolescentes, tem que ficar espertão, muito esperto, para não errar. Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que guardar a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Deus. E o que eu tenho que fazer para guardar? Eu tenho que ler a palavra de Deus. E o que eu tenho que fazer para ter comunhão com Deus? Eu tenho que orar. E o que eu tenho que fazer para santificar minha vida? Eu tenho que jejuar. E tudo isso aí eu tenho que fazer para quê? Para errar menos, para as consequências dos meus erros não vier e eu ter uma vida tranquila, uma vida de boa, né? Então, em outra ocasião também, olha só as dificuldades aí. É um erro atrás do outro, e aí as dificuldades foram vindo em consequência dos erros. Em outra ocasião, Jacó também teve a dor de ver a sua amada, era o amor da vida dele. Ele trampou 14 anos aí para ter essa mulher aí, né? E aí ele vê sua amada morrer quando deu à luz a Benjamim. E assim tiveram que lidar com um luto em um momento que deveria ser apenas de festa. Era o nascimento de Benjamim. Porém, ele perde o amor da vida dele. Olha só que trágico, né? Por quê? Consequências dos erros. Aí nós vamos ver aí mais coisas. Alguns anos após, o filho José, né? Então, olha só, Jacó teve ali o filho José, que foi o primeiro filho que ele teve com Raquel, que era o amor da vida dele. E aí ele pega, né? E aí ele vê que o filho dele foi vendido pelos próprios irmãos, que estavam motivados por ciúme e ressentimentos, né? Então Jacó passou por anos achando que José tinha falecido e chorando a sua ausência. Por quê? Porque ele amava demais, né? Ele amava. Aí mais uma coisa para a gente aplicar aí, né? Para os nossos adolescentes. Esse aí, amar mais um que outro, gerou a revolta nos outros irmãos que venderam José como escravo e deram ele como morto. Por quê? Porque ele não tinha um amor igual para todos. Se ele amasse todos da mesma forma, não teria esse problema. Mas aí já esse erro de amar mais um que outros e demonstrar ainda, deu todo esse sofrimento para ele, de por anos achar que o filho tinha sido morto, né? E assim, né, de uma forma terrível, já nem poder sepultar o filho, né?
Em outra ocasião, 2 netos de Jacó eram chamados de Er e Onom. Os filhos de Judá, né, foram mortos pelo próprio Deus, porque eram terríveis e malignos. Pode ler ali para eles, tá? Gênesis 38, de 7 a 10, que eles vão ver aí o quão terrível eram esses 2. E mais uma vez a família do patriarca precisou enfrentar o luto. Imagina ele vendo os netinhos morrer por conta de erro deles, né? Não é fácil. Então vamos lá para o nosso tópico 2, então aí, qual que é aí, professores? Voltando para a terra de origem. Então, quando Deus manda ele voltar, né? Então, vamos pedalar aí que está 25 minutos de aula. Então, o ponto 1 do nosso tópico 2 é Jacó inicia sua viagem de volta. O irmão de Esaú não era um homem sozinho. Ele tinha 2 esposas, 2 concubinas, muitos filhos, servos e muitos bens. Então, o que ele faz? Ele já começa a juntar isso aí, não para ir embora, mas ele deu como se fosse uma fuga, né? Depois que Deus mandou que ele voltasse para a casa de Jacó, arrumou tudo e partiu sem avisar o sogro, saiu na surdina, não vou falar nada para Labão, vou vazar. 3 dias depois, olha só, 3 dias depois, Labão ficou sabendo que eles tinham saído, mas olha só, uma família enorme, um monte de bens, animais, escravos, servos. Labão foi notar só depois de 3 dias, né? E aí o que ele fez, saiu atrás de Jacó, né? E foi em busca deles, né? E uma noite, antes de alcançá-lo, Labão foi advertido por Deus que nada deveria fazer contra Jacó. Então, professores, ele foi a fim de acabar com Jacó. Peraí, você leva meus bens, você leva o que eu tenho, leva minhas filhas, leva meu neto, leva tudo, sem me avisar, sai correndo de casa? Não, que negócio é esse? Mas ele foi louco lá atrás de Jacó. E Deus fala com ele, não, você não vai fazer nada. E aí acontece, ele vai lá e os dois entram no entendimento, fazem as pazes, fazem um pacto, né? E aí Jacó segue a viagem dele tranquilo, né? E aí em paz com o sogro que tanto mal fez para ele, tudo, mas no fim ali se acertaram, ele se comprometeu em cuidar das 2 filhas e dos netos com muito amor. Aí teve aquela despedida, né? Então eles fazem, nós vamos ver um pouquinho mais para frente na lição aí, que eles fazem ali um churrasco, comem, se alegram, fazem esse pacto, tem aquela despedida calorosa ali, né? Beijo nas filhas, beijos nos netos. Agora vamos seguir aí o que Deus tem para vocês, né? Aí então, quando encontraram uma discussão e um pacto, isso aí nós acabamos de falar aqui, né? Então, naquele dia eles fizeram um compromisso público que Jacó devia zelar por suas esposas. Tanto Jacó como Labão deveriam seguir o caminho, porém não deveriam ultrapassar o limite territorial que estava sendo estabelecido naqueles momentos. Então, eles também fizeram aí esse pacto ali, esse compromisso, nenhum invadia a terra de outro, nenhum ia guerrear com o outro, era só paz e amor, mas Deus tinha mandado Jacó voltar para a terra dele, para aquilo que era dele, né? Ele não adquiriu aqui, então era dele. Está em Gênesis aí 31, de 50 e 54, pode ler aí na sala, certo? Então, o ponto 2 aí, o acordo de paz foi firmado. Então, resolvida aquela questão no mês seguinte, Labão beijou suas filhas e netos, despediu de todos e voltou para a sua terra. Jacó e toda sua gente seguiram em direção à terra de seus pais. Eles pediram para continuar, né? Eles podiam continuar a viagem em paz. A jornada, que começou turbulenta, se tornou tranquila, porque ele saiu fugido de Labão. Aí Labão encontra o que seria para ser um terror, eles entram num pacto e ali da frente a viagem dele se torna tranquila. Ele vai tranquilo, sabendo de que nada ia acontecer com ele. Por quê? Porque ele tinha se acertado com o sogro e a presença de Deus estava com eles. Certo? O ponto 3 aí, último aí da nossa lição, vamos pedalar. Jacó luta com Deus e encontra-se com Esaú, né? Jacó luta com Deus e encontra-se Esaú. Ponto 1 aí do nosso tópico 3 é Jacó
enviou mensageiros a Esaú. Opa, ele ficou meio assim, não, eu vou chegar de mansinho, né? Então Jacó estava viajando e iria encontrar o seu irmão Esaú, né? Depois de muitos anos, eles passaram esse tempo todo sem contato. Quando Jacó foge para a terra de Labão lá, né? Quando a mãe dele manda ele lá, fala, vai lá, fica lá com o meu irmão, fica lá, ele nunca mais sequer voltou para a terra dos pais dele, né? E aí eles passaram esse todo tempo sem contato, nunca mais havia conversado sobre os problemas do passado, né? E Jacó tinha medo da reação do seu irmão. Por quê? Porque ele passou o irmão para trás, deu toda aquela confusão e tudo mais. E será que Esaú ainda deveria vingar-se? A fim de diminuir a ira, né, a possível ira, que ainda poderia estar no coração de Esaú, Jacó enviou mensageiros anunciando sua chegada. Então o que ele faz? Ele recua ali e manda mensageiro, ó, Jacó tá vindo aí, Jacó tá vindo. E aí, para sentir, né? Ah, tá vindo, eu vou pegar ele, eu vou matar ele. Não, aí ele queria saber como que estava o território para ir. Mas mesmo assim, com toda essa cautela, precaução, ele sabia que Deus estava com ele, né? Então Jacó procurou seu irmão com humildade, se apresentando como servo de Esaú, né? Está lá em 32, de 3 a 5. A resposta dos enviados foi que Esaú estava indo ao seu encontro com 400 homens. Aí, imagina, hein? 400 homens, ele ali com a família dele, né? O medo e a preocupação tomaram conta de Jacó. Nessa aflição, Jacó foi buscar a Deus em oração, lembrando das suas promessas. Aí pode ler aí, 32, de 9 a 12, né? Para eles aí a oração de Jacó, e Jacó sabia, né? Pô, Deus, você me manda voltar, mas eu sei que você está comigo, então eu vou encarar. E aí ele usa outras estratégias que eu creio que foi Deus que deu para ele, né? Aí nós vamos aí, então ver o homem que lutou com Deus. Após orar, né, Jacó enviou muitos presentes para o seu irmão Esaú, por meio de seus servos. Após Jacó fez a sua família e servos e bens atravessarem o rio, e ele ficou para trás, sozinho no lugar. Ó, vocês vão indo, eu vou indo, vamos sondando. Eu mandei os mensageiros falar que eu sou um servo do meu irmão Esaú, mandei presente, mas vamos aí, tudo com muita cautela, né? Então veio um homem, aí nesse período ele, né, nós sabemos aí toda a história aí, que ele se afasta, ele vai orar e tudo mais, fica ali naquele momento, né? Então veio um homem e lutou com ele todo o tempo restante da noite. Na disputa, aquele homem deu um golpe na perna de Jacó e ordenou que ele soltasse. Mas o filho de Isaac exclamou, eu não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Em seguida o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó, ou seja, reconheceu ser conhecido em sua casa como enganador. Ele luta ali, né? Ele luta com um anjo e vai e tudo. E diz, né, que esse golpe na perna era o selo do compromisso. Ele pediu a bênção, não, eu vou te abençoar. E aí tocou, mas como era o anjo ali, deixou Jacó ali meio manquinho, né? Meio ali que deu uma quebradinha ali, né? Vê aí a força, né? Mas dizem alguns historiadores que foi, não, beleza, eu vou te abençoar. E aí, quando eles firmavam um pacto, eles colocavam, né, a mão na coxa, a mão para de dentro da coxa ali e tudo mais. Deus muda o nome de Jacó. O ser celestial enviado por Deus que lutou com Jacó disse que o seu nome seria mudado. E ele passou a se chamar Israel, pois lutou com Deus e os homens e prevaleceu. A gente pode dizer aí muitos erros de Jacó e tudo mais, mas uma coisa que ele tinha era a persistência, né? Ele lutava pelo aquilo que ele queria. Ele queria a primogenitura, ele lutou e conseguiu, ele queria casar com Raquel, ele lutou, buscou, trabalhou 14 anos ali de graça e conseguiu. E aí depois ele vê, quando ele
olha esse homem ali, começa a lutar, ele sabia que era o anjo. E aí o anjo, me larga, pô, me larga. Eu não vou te largar, eu não vou te largar, eu só te largo quando você me der a sua bênção. E aí Deus abençoa ele, né? Então, ele podia ter os erros dele, mas persistente e ciente daquilo que ele queria, isso aí ele era. E aí Deus muda o nome dele para Israel. Então, ele saiu daquele lugar transformado. A convicção era de ter visto Deus face a face. O novo homem Israel, com fé, seguiu o seu caminho. Aí o enganador ficou para trás, deixa aquilo, e daqui para frente, né? E daqui para frente eu quero ser abençoado por Deus. A minha vida vai mudar. Eu vou estar de novo na minha terra, eu vou estar de novo com meu irmão, eu vou estar de novo com a minha parentela, e cunhado, e sobrinho, e tudo mais. Viver aquilo que ele deixou de viver durante anos, pediu perdão, recebeu perdão, então tudo isso aí, né? Então Israel encontrou-se com Esaú, seu irmão. Nesse momento não houve luta ou brigas, mas abraço, perdão e choro. Está em Gênesis 33, de 1 a 4. A última palavra que Esaú tinha dito sobre Jacó é que o mataria, mas depois de tantos anos, o Senhor promoveu paz entre irmãos. Olha só, professores, que coisa maravilhosa. Quando Deus pede para nós fazer algo, quando Deus está conosco, tudo dá certo. Até aquele que queria matar Jacó, que depois tornou-se Israel, né? Ele faz as pazes. Tinha todo motivo para querer matar o irmão. Mas quando Deus está no negócio, ao invés de briga, de guerra, de tudo, eles deram um abraço, se perdoaram e viveram como uma família tinha que viver. Então, é mais uma lição que nós temos que aplicar para os nossos adolescentes. Você tem Deus na tua vida, você não pode ficar em intriga com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu parente, com o pai, com a mãe, com tia, não. Você tem que viver em paz, em amor. Se tem algum problema, que seja sanado agora. Essa pessoa rancorosa, deixa para trás, esquece, e uma nova pessoa, cheia de amor e perdão para dar, vai ao encontro desses que estão aí quebrados o vínculo, né? E olha só aí, vamos finalizar, né, a nossa lição de hoje aí, conhecendo um pouco da vida de Jacó, que tornou Israel, e vamos lá, mas para frente nós vamos ver mais coisas legais aí. Então, por ordem divina, Jacó voltou para a terra de seus pais, apesar de ser uma viagem difícil. Deus guardou aquele homem e toda a sua família. O Senhor transformou Jacó e ele passou a chamar Israel. Quando Deus abençoa, Ele abençoa mesmo de verdade, né, professores? Então vamos encerrar, né, a nossa lição. Estou com o negócio de iniciar, mas é encerrar. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os teus alunos, a tua aula e que em tudo que você fizer seja próspero. Deus abençoe e até a próxima aula.